Existem projetos de engenharia tão ambiciosos que desafiam toda lógica. A China está bombeando água do Mar Amarelo para o interior do continente através de centenas de quilômetros de tubulações, elevando bilhões de litros contra a gravidade até desertos que não viam chuva consistente há milênios. E não é experimento pequeno, é operação industrial massiva que já moveu volumes de água suficientes para encher milhares de reservatórios. E a parte mais perturbadora está funcionando. Vegetação está crescendo onde antes havia apenas areia. Lagos estão se formando onde mapas históricos mostram vazio absoluto. E clima local está mudando de forma mensurável. A China não está apenas irrigando o deserto, está tentando redesenhar geografia fundamental de uma das regiões mais áridas do planeta. E as implicações disso, tanto ambientais quanto geopolíticas, são maiores do que a maioria das pessoas percebe. E se você quer entender como a engenharia em escala continental pode alterar ecossistemas inteiros e o que isso significa para o futuro da água no planeta, se inscreve no canal para não perder o que vem a seguir. O deserto em questão é o Kubuqi, sétimo maior deserto da China. 18.600 quilômetros quadrados de dunas de areia no norte da província da Mongólia Interior. Durante séculos foi barreira natural, separava regiões férteis ao sul de estepes ao norte e era considerado permanente. Desertos não se revertem, não naturalmente, não em escalas de tempo e humanas, mas a China decidiu que não aceitaria permanência. Em 1988, o governo lançou o Programa de Controle de Desertificação, focado especificamente em Kubuqi. Começou com métodos tradicionais, plantio de árvores, criação de barreiras de vegetação, fixação de dunas com palha. Trabalho manual intensivo feito por milhares de trabalhadores e voluntários locais. E teve sucesso limitado. Árvores morriam por falta de água. Dunas continuavam se movendo, ventos fortes desfaziam progresso em dias. O problema fundamental era óbvio, não havia água suficiente. Precipitação anual na região é menos de 200 milímetros. Evaporação é exponencialmente maior. Qualquer água que chegasse desaparecia antes que o ecossistema pudesse se estabelecer. Então, no início dos anos 2000, a abordagem mudou. Se não havia água suficiente localmente, a água precisava vir de outro lugar. E a fonte mais próxima com volume ilimitado era o Mar Amarelo, a 380 quilômetros de distância. Não era solução óbvia. Mar Amarelo é salgado. Água salgada mata plantas terrestres, mas engenheiros chineses argumentaram que tecnologia de dessalinização estava avançando. E volume compensaria custo. O projeto começou modestamente. Estação de dessalinização construída na costa. Plantas de osmose reversa, convertendo água do mar em água doce. Inicialmente, capacidade de processar milhões de litros por dia. E tubulação começou a ser construída. Não superfície onde sol e vandalismo degradariam, mas subterrânea. Túneis e tubos enterrados transportando água através de centenas de quilômetros. E havia elevação. O deserto fica a 1.000 metros acima do nível do mar. A água precisava ser bombeada montanha acima. Estações de bombeamento a cada 50 quilômetros, cada uma consumindo quantidades massivas de eletricidade. A energia vinha de usinas a carvão inicialmente, ironicamente, queimando combustível fóssil para reverter desertificação parcialmente causada por mudanças climáticas. Mas nos últimos anos, painéis solares foram instalados ao longo da rota, grandes fazendas solares, aproveitando uma coisa que o deserto tem em abundância: sol. E a energia solar agora alimenta porcentagem significativa do bombeamento. É ciclo que começa a fazer sentido econômico e ambiental. Em 2010, primeira água dessalinizada chegou às bordas de Kubuqi. Não foi distribuída aleatoriamente. Foi canalizada para zonas experimentais. Áreas onde cientistas podiam monitorar efeitos, e resultados foram imediatos. Com irrigação controlada, plantas nativas conseguiram se estabelecer. Raízes penetraram dunas, estabilizaram areia. Espécies escolhidas foram cruciais. Não tentaram plantar florestas tropicais em deserto.
plantaram artemisia, tamarisco, acácia, espécies adaptadas a ambientes áridos que precisam de água inicial, mas depois sobrevivem com o mínimo, e funcionou. Após 3 anos de irrigação inicial, plantas se tornaram autossustentáveis. Raízes alcançavam lençóis freáticos profundos, não precisavam mais de irrigação constante. E começou efeito cascata, vegetação estabilizou dunas. Reduziu velocidade do vento, criou microclimas mais úmidos, aumentou condensação noturna, umidade do solo aumentou. E outras plantas começaram a crescer espontaneamente, sementes que estavam dormentes há décadas germinaram. Ecossistema começou a se regenerar. Dados de satélite mostram a transformação. Comparações de imagens de 2000 e 2020 são dramáticas. Áreas que eram marrom uniforme agora têm manchas verdes. Rios sazonais que secavam completamente agora retêm água por mais tempo. Lagos que eram apenas depressões de lama agora têm água permanente. E população local notou. Aldeias que estavam sendo abandonadas porque a areia estava literalmente engolindo casas, agora estão estáveis. Agricultores que haviam desistido agora estão plantando novamente. Não nas áreas restauradas, que permanecem protegidas, mas em zonas adjacentes, onde condições melhoraram o suficiente para tornar a agricultura marginal viável. E tem o turismo. Kubuki era zona de desastre ambiental. Agora é estudo de caso, de restauração ecológica. Centros de visitantes foram construídos. Rotas de turismo ecológico estabelecidas. Governo promove como prova de que China está comprometida com sustentabilidade e gera receita que parcialmente financia a operação contínua. Mas não é história simples de sucesso sem complicações. Há custos enormes. Energia para dessalinização e bombeamento é massiva. Mesmo com solar, infraestrutura requer manutenção constante. Tubulações entopem, bombas quebram, e escala continua expandindo. Atualmente, sistema transporta cerca de 100 milhões de metros cúbicos de água anualmente. Parece muito, mas distribuído por 18 mil quilômetros quadrados é quantidade pequena, suficiente para estabelecer vegetação inicial em porções, mas não para transformar deserto inteiro em floresta. E há preocupações ecológicas. Introduzir volumes massivos de água em ecossistema naturalmente árido cria desequilíbrios. Algumas espécies de deserto adaptadas à extrema aridez estão sendo deslocadas. Lagos artificiais atraem aves migratórias, o que é positivo, mas também atraem espécies invasoras que competem com fauna nativa. E há a salinidade residual. Mesmo após dessalinização, a água retém traços de sal. Irrigação prolongada pode salinizar solo, tornando-o eventualmente estéril. Sistemas de drenagem foram instalados para prevenir a acumulação, mas monitoramento de longo prazo ainda está em andamento. Não sabemos se em 50 anos os solos permanecerão viáveis. E depois tem a questão maior: isso é sustentável globalmente? A China está essencialmente usando tecnologia e energia para compensar geografia desfavorável. Funciona porque China tem recursos econômicos e vontade política para investir trilhões em projetos de longo prazo. Mas pode ser replicado em outras regiões áridas do mundo? Oriente Médio tem desertos maiores. África tem Saara, mas não tem recursos que China tem. E mesmo China está sentindo limites. A dessalinização consome energia, muita energia, e enquanto o solar ajuda, não elimina custo, especialmente quando a água precisa ser bombeada centenas de quilômetros e milhares de metros em elevação, e a competição por água dessalinizada. Cidades costeiras chinesas estão crescendo, indústria precisa de água, agricultura nas planícies costeiras precisa de irrigação. Bombear água para deserto interior significa que não está disponível para usos costeiros economicamente mais produtivos. Então, decisão de continuar expandindo o projeto Kubuki é tanto política quanto técnica. É demonstração de capacidade. É prova de que China pode executar projetos que outros países apenas imaginam. E é parte de narrativa maior sobre restauração ecológica e compromisso ambiental.
Mas funciona? Objetivamente, sim. Vegetação está crescendo. Desertificação está revertendo em áreas tratadas. Clima local está moderando. São resultados mensuráveis, não são propaganda, são verificáveis por satélite e por qualquer um que visite região. Mas sustentabilidade de longo prazo permanece questão aberta. Próximos 50 anos dirão se vegetação estabelecida consegue se manter sem irrigação contínua, se solos não salinizarão, se custos energéticos permanecerão viáveis conforme demandas aumentam e há implicação geopolítica. A água está se tornando o recurso mais disputado do século XXI. Países que demonstram capacidade de criar água onde não existe naturalmente ganham vantagem estratégica. China está sinalizando que não está limitada por geografia herdada. Pode modificar geografia através de engenharia. Isso muda cálculos para vizinhos, para parceiros comerciais, para rivais. Se China pode reverter desertos, que outros limites ambientais pode superar? E que vantagens isso confere em mundo onde mudanças climáticas estão tornando recursos hídricos cada vez mais escassos e disputados? Projeto Kuboki não é apenas sobre plantar árvores em deserto. É sobre demonstrar domínio tecnológico. É sobre provar que limites são negociáveis. E é sobre controlar narrativa de quem é líder em soluções para a crise climática. E enquanto isso, bilhões de litros continuam fluindo, do mar para o deserto, contra a gravidade, contra expectativas, transformando o marrom em verde, transformando o impossível em real e deixando o resto do mundo observando e perguntando: se eles podem fazer isso, o que mais é possível? E não esquece de ativar o sininho para pegar o próximo episódio sobre megaprojetos que estão redesenhando geografia e clima do planeta.